Gente, nós vamos falar agora do segundo vídeo, da nossa série de estudos sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós vamos conversar hoje sobre eleição incondicional. A nossa metodologia mudou. Nós vamos fazer tudo em um único vídeo para não correr o risco de alguém assistir um e não ver o outro. É importante que nós venhamos ter a ideia do todo. Antes da gente entrar, só quero reforçar mais uma vez, se por algum motivo você não assistiu o primeiro, Depravação Total, eu recomendo que você volte, veja, procura aí no canal da igreja a sequência de pequenos vídeos falando sobre depravação total. Porque isso vai te ajudar a você entender esse ponto, tá certo? Se você não tiver claro, ou se você tiver alguma dúvida com relação à depravação total, não vai ser tão proveitoso para você dar sequência. Então, resolva suas questões, tire as suas dúvidas, depois você volta aqui para a eleição incondicional. A gente vai tratar da eleição incondicional, entendendo qual é a argumentação arminiana. Nós vimos na depravação total que Armínio ele levanta a sua teoria, colocando assim ao homem a capacidade de escolha entre Deus, entre a salvação. E como os 5 pontos do calvinismo são uma resposta, às argumentações, Armínio ele não chegou a escrever nada. Quem escreveu foram os seus discípulos. Então, nós vamos partir do ponto das argumentações, e aqui a gente só vai tirar uma, da eleição, relativa à eleição. O que é que assim apresenta a argumentação arminiana? Eles aceitam a soberania de Deus e o fato que ninguém consegue se salvar por esforço próprio. Deus nos oferece a salvação de graça, mas também dar uma escolha a cada pessoa. E aí usam como a fundamentação bíblica Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui tem um arremate dizendo: ninguém é obrigado a crer e ser salvo. Qual é o problema dessa argumentação? Está nesse ponto que parece que é algo pequeno, mas aqui faz toda a diferença na nossa compreensão com relação à palavra de Deus. Essa parte aqui, dar uma escolha a cada pessoa. Você está lembrado da depravação total? O que a depravação total assim nos ensina? Que o homem como um todo, as suas vontades, a sua mente, o seu corpo, tudo foi afetado pelo pecado. Então o homem, ele está preso no pecado, o homem está morto no pecado. E como é que um morto ele tem esse poder de escolha? E aqui tem algo que é interessante a gente refletir. É com relação à liberdade. O homem é realmente livre? Pensar em liberdade em vários conceitos. Na nossa relação familiar, nós somos... a gente é livre. Quem é casado tem o seu compromisso com o marido ou com a esposa.
Quem é filho tem uma relação com os seus pais, de obediência. Os pais, por sua vez, com os seus filhos. Com relação a essa questão civil, todos os homens estão debaixo da lei dos homens, da Constituição. Não existe, num aspecto humano, ninguém que esteja, ou melhor, que seja realmente livre. Mas, nesse sentido, liberdade nesse sentido pleno da palavra, o que é liberdade? E aqui eu quero tocar num ponto que diz assim: liberdade tem origem no latim libertas e significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Na tradição cristã, a liberdade está muitas vezes identificada como o livre-arbítrio. E essa é uma grande questão. Quando a gente pensa sobre, nesse contexto dessa argumentação armeniana, né, que Deus deu ao homem a capacidade de escolha, ou seja, que o homem tem esse livre-arbítrio, que o homem possui essa liberdade. Qual é o problema dessa argumentação? Como eu já havia destacado, tem a ver com a depravação total, né? Um morto, ele tem direito de escolha, um escravo tem essa liberdade, esse direito de ser livre, dizer assim: agora eu não quero mais servir ao meu Senhor, como nós já vimos. Mas também tem um outro problema, que é a questão da interpretação errada do texto. Ora, usar Apocalipse capítulo 3, versículo 20 como fundamentação desse direito de escolha, né? Porque lá diz: eis que estou à porta e bato. Quem está dentro da casa tem esse poder de escolha, de abrir ou não abrir a porta. Porém, quando a gente olha o texto, Jesus não está falando para pecadores, Jesus está falando para a igreja. Jesus não está falando para aquela pessoa que nunca ouviu a respeito de Deus, que não conhece do Evangelho. Eis que estou à porta e bato. E aqui tem algo que eu gostaria de destacar. O homem natural pode ser iluminado intelectualmente, mas é cego espiritualmente. Pode ter afetos naturais, mas seu coração está morto para Deus. É invencivelmente contrário à sua pessoa e à sua lei. Pode obedecer à letra, mas não pode obedecer no espírito e em verdade. Porque essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, o homem natural, ele não entende, ele não tem esse discernimento das coisas espirituais. Mas qual é a argumentação calvinista? E aqui a gente já começa a entrar no nosso tema da eleição incondicional. Enquanto a argumentação armeniana, ele entende e reconhece que Deus é soberano, que a salvação não vem pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. A questão que parece ser pequena, mas que faz toda a diferença, é quando eles afirmam que esse homem tem a capacidade de escolher a Deus ou não, que ninguém é obrigado. Já o calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso, ele escolhe quem ele quer salvar. Ninguém consegue se salvar por sua própria vontade, porque todos estão presos no pecado. Mas Deus dá fé a alguns para que sejam salvos. Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação.
todos serão obrigatoriamente salvos. E aqui tem Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. A gente vai trabalhar nessa argumentação os pontos, mas diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Já aqui nesse texto, e toda essa argumentação é o que nós vamos trabalhar, é algo muito denso, é algo muito profundo, e só abrindo um parêntese, eu acredito, entre tantos ensinamentos bíblicos ou teológicos, esse é um dos pontos que a gente precisa ter uma compreensão muito clara do que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá. Primeiro, com relação à soberania, tanto um quanto o outro, tanto calvinistas ou arminianos, aceitam de bom grado a soberania. Mas o que vem a ser soberania? Soberania é a qualidade de algo ou alguém que é soberano, isto é, uma autoridade superior, com mais poder e domínio em comparação aos demais. No âmbito religioso, a soberania de Deus representa o seu poder máximo e absoluto. Todas as coisas existentes na terra. Veja que só em a gente pensar sobre soberania é algo muito profundo, né? E quando ele coloca nesse aspecto religioso, diz assim: a soberania de Deus representa o seu poder máximo e absoluto sobre todas as coisas existentes na terra, né? Então, se é um poder máximo e absoluto sobre todas as coisas, o homem está debaixo. Mas vamos ver o que a confissão de fé diz a respeito da soberania. E aqui é interessante, porque pensar em soberania na perspectiva teológica da nossa confissão de fé, a gente vai começar a trabalhar sobre outros pontos teológicos que têm a ver com o decreto de Deus. No capítulo 3, da seção 1, diz assim: desde a eternidade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou a contingência das coisas secundárias antes que são estabelecidas. Em outras palavras, o que a confissão de fé está nos ensinando é que, antes de tudo, na eternidade, Deus ordenou, e essa ordenação tem a ver com esse decreto, com esse plano, com esse propósito. Ele não é soberano? Ele não tem um poder máximo sobre todas as coisas existentes? Daí a ideia, ou melhor, a figura do trono. Em outras palavras, Deus está sentado no trono. E quem senta no trono reina. Quem senta no trono governa. Então Deus, como Ele é todo poderoso na eternidade, Ele decretou a execução de todo o seu plano. E fazendo isso, não o coloca como o autor do erro ou do pecado, não violenta
a vontade das criaturas, e aqui ele está colocando liberdade debaixo de soberania. Então, as criaturas são livres, porém essa liberdade, ou ser livre, estar debaixo da soberania. Não é algo que está no mesmo pé de igualdade. Soberania e liberdade. Liberdade estar abaixo. Então, as criaturas, elas são livres. Elas agem de acordo com o seu desejo, de acordo com a vontade do seu coração. Porém, estão embaixo da soberania. Se não fosse assim, Deus poderia ser pego de surpresa. Mas qual a fundamentação bíblica para essas questões? Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. E aqui a gente tem alguns textos bíblicos. E aqui a gente não tem como esgotar. São várias referências bíblicas, mas eu só peguei algumas. A primeira delas é Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero começar a destacar esse versículo pela parte final, quando ele fala assim, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano. Deus, como soberano, ele não precisa dar satisfação dos seus atos para ninguém. Já com o homem é diferente. Nós damos satisfação dos nossos atos, seja para o governo, seja para os nossos pais, para o chefe. Todo homem está debaixo de uma lei, menos Deus. E observe que no início ele fala que, no qual, e aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Então, desses que foram predestinados para receber essa herança. E por que assim foram? Porque ele quis, porque ele é Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, observe que aqui em Hebreus, ele não apenas fala dessa promessa, mas ele fala que esse propósito, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus, ele é perfeito. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E aqui está falando dessa grandeza, dessa soberania, desse conhecimento que vai além do nosso entendimento, que vai além da nossa capacidade humana, da compreensão, porque ele é Deus, porque ele está além de tudo. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aqui, não apenas nesse versículo, mas em todo o contexto de Romanos capítulo 11,
é algo bastante profundo, porque, e aí eu convido que depois você dá uma olhada, abra lá e dá uma lida, dá uma estudada, você vai ver uma situação em que a palavra de Deus diz, com relação a Jacó e Esaú, que Deus amou um e se aborreceu do outro. E alguém pode pensar, e o próprio apóstolo Paulo aqui nesse contexto de Romano diz, será injustiça da parte de Deus? Não são duas crianças? E aí, mais uma vez, eu repito, volta lá a depravação total. Nós tratamos sobre isso na depravação total. O fato da criança que não cometeu nenhum pecado, não cometeu nenhum ato pecaminoso, ela é culpada disso, tem que voltar lá para ter esse entendimento. Mas voltando aqui, Romanos 11, será injustiça, o próprio apóstolo Paulo diz, será injustiça da parte de Deus? E a resposta é essa, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Continuando ainda no contexto de Romanos 11, fala-se a respeito de Faraó. Então, voltando a essa questão dessa liberdade, o homem é livre, o homem age de acordo com o seu coração. Porém, o coração do homem, por causa do pecado, é mau. O homem não deseja Deus, o homem foge de Deus. Espiritualmente, o homem está morto. Mas aprouve a Deus na eternidade escolher. Aí vem essa questão da eleição. Esse é o próximo tema, a questão da eleição segundo a confissão de fé. E agora, capítulo 3, seção 5, diz assim: aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna de sua mera e livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou boas obras, ou de perseverança em qualquer um deles, ou qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que a isso o movessem, e tudo para o louvor da sua gloriosa graça. E aqui é muito profundo isso que nós acabamos de ler, mas o que a confissão de fé está falando, que como Deus, ele é Deus, ele é soberano, ele reina, ele é eterno. No seu plano eterno, ele escolheu alguns para a salvação. Voltando lá ao que nós acabamos de falar, né, principalmente lá de Romanos capítulo 11. E também tendo como fundamentação essa questão da depravação total. A confissão de fé também trabalha e fala sobre o livre-arbítrio, ou seja, o que vem a ser o livre-arbítrio na perspectiva calvinista. É a liberdade do pecado. E aí eu pergunto para você, você tem a capacidade de passar um dia sem pecar? Ou melhor, meio-dia? Ou vamos diminuir mais um pouco? Será que durante 1 hora você consegue passar sem pecar? Ora, nós pecamos por nossas palavras, pensamentos, ações e omissões. E a Bíblia fala e apresenta, e nós aprendemos isso na depravação total, que nós somos
estamos debaixo da ira de Deus, somos condenados não apenas pela prática do pecado, mas pela semente do pecado, né? Que tem a ver com a questão do pecado original que recebemos dos nossos pais. Em outras palavras, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles tinham o verdadeiro livre-arbítrio, ou seja, tinha a capacidade de pecar ou não pecar. Mas quando eles desobedeceram a Deus, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles assim perdem essa capacidade. E o homem agora é pecador, faz parte da sua natureza. Por isso que eu fiz a pergunta: você consegue passar um dia, meio-dia, 1 hora sem pecar? Ou mesmo que não faça nada, a semente do pecado está aí no seu coração. Então toda a raça humana, a partir do momento em que ela peca, ela perde esse livre-arbítrio, que nessa concepção calvinista é a capacidade de pecar ou não pecar. Mas ainda continua que em Cristo começa-se a ser trabalhado esse processo de restauração, de não pecar, que tem a ver com a santificação, mas é imperfeito. A gente conhece a Deus, a gente busca ao Senhor, a gente tenta levar e viver uma vida santa, mas continuamos pecadores, continuamos pecando e temos que sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas o último estágio do livre-arbítrio nessa perspectiva calvinista é na glória. Que na glória, quando tudo acabar, quando estivermos com Ele por toda a eternidade, o pecado não vai ser mais uma possibilidade, acabou. Estaremos eternamente com Ele. Voltando, o que a confissão de fé está falando aqui é que quando o homem ele peca, toda a raça humana está condenado à ira, está condenado ao inferno. E Deus, porque Ele é soberano, porque Ele tem um poder máximo sobre todas as coisas, Ele escolheu alguns para a manifestação da sua glória, que não tem nada a ver com uma condição prévia. Ou seja, eu não preciso fazer algo para que Deus venha a me escolher. Ele olhou para mim, para você e nos escolheu. E porque nos escolheu, nos habilitou com fé. E fazemos as boas obras e perseveramos com uma consequência dessa escolha, uma consequência desse agir de Deus na nossa vida. Mas vamos para uma fundamentação bíblica, que o motivo último da eleição é a manifestação da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E por último, vale salientar que tem uma série de versículos bíblicos, eu só peguei alguns. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos e tantos outros mostram desse Deus que é soberano, desse Deus que está no trono, que governa, que reina, que tem um poder absoluto sobre todas as coisas, desse Deus que não precisa dar satisfação dos seus atos para ninguém, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. E que tudo isso é para manifestação da sua glória. Ele nos salvou porque Ele nos amou. Ele nos salvou porque Ele quis. E tudo tem um único objetivo: manifestar a sua glória. E aqui eu quero assim terminar com essa citação. Se formos escolhidos antes da fundação do mundo, então podemos estar certo que nossa eleição não tem nada a ver com algo que fizemos. Ela tem origem puramente na graça de Deus. Aqui cai por terra todo o pensamento de fazer alguma coisa, de participar nesse processo de salvação. Existe sim uma responsabilidade na santificação, mas na salvação é um ato de Deus. É Deus que salva o homem. Porque o homem está preso, o homem é escravo, o homem está morto, o homem não quer Deus. A partir do momento em que Deus, Ele, na eternidade, nos escolheu, Ele usa a igreja, esta, por sua vez, prega e comunica o Evangelho. O Evangelho chega aos nossos ouvidos, Deus nos habilita a crer, abre a nossa mente e o nosso coração, cria em nós esse desejo. A partir desse momento em que Ele nos toca, nós temos essa vontade e esse desejo. E aí é a grande questão. Porque a Bíblia fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite geral, é um convite para todos. Mas aqueles que vão entrar verdadeiramente, aqueles que vão aceitar ao Senhor Jesus verdadeiramente, o próprio Cristo diz: ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, se eu não o trouxer. Então, ir até Deus é porque Ele nos tocou primeiro, porque Ele abriu a nossa mente e o nosso coração. A gente poderia passar vários minutos ou até mesmo alguns dias só estudando de modo profundo esse tema. Mas, para não ficar também muito grande, esse é o assunto eleição incondicional. O nosso próximo encontro, ainda em cima dos 5 pontos do calvinismo, é a expiação limitada. Valeu, gente. Um abraço.